Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos a mais um IAS Podcast. Hoje chegamos aqui ao nosso terceiro episódio, né, dessa nova ferramenta de comunicação do Instituto Alex Santos. Os dois primeiros episódios tivemos com o Alex e o Wilsinho, depois tivemos os especialistas aqui, o Nico e o Rafa, dois professores do IAS. E hoje também temos duas convidadas especiais aqui nesse episódio especial do Dia das Mães. Deixa eu dar primeiro boa noite aí pro meu parceiro César, beleza, César? Beleza, Vitor. Mais uma vez aqui juntos. E hoje, num dia especial, né? Dia das Mães. Nada melhor do que ter uma mãe e uma mulher aqui representando o futebol, né? Estamos aqui com a Vanessa Menegassi e a Adriana, mãe do Kaká e da Bia, que está no Ferroviário. É isso aí. Olha isso. Antes de passar a bola para elas, gostaria de agradecer aos nossos parceiros aqui, Água Cristal Select, Cocamar, Ciabel, CESP Maringá, Sicredi, Clean Sport, Vita e Avancor. Muito obrigado aí, viu, pessoal? Então vamos lá, boa noite. Primeiro vou falar aqui com a Vanessa, idealizadora do método. Boa noite, Vanessa, seja muito bem-vinda ao IAS Podcast. Boa noite, Vitor, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui e... Se apresenta aí pro pessoal saber um pouco de você, o que você faz. Onde começou? Legal. Bom, primeiramente, né, estamos no podcast do IAS, que fez parte da minha trajetória profissional, né, faz parte ainda, porque a gente não deixa para trás os conhecimentos e as experiências que a gente teve. Então, bom, me apresentando, né, eu sou formada em Educação Física, mas antes de entrar no curso de Educação Física, eu era atleta de futsal. Então, desde os 9 anos de idade, pratiquei futsal, participei de competições, joguei sempre com os meninos, né? E depois, já entrando no curso de Educação Física, eu tive experiências com o futebol. Já trabalhando como auxiliar técnica, treinadora, fazendo os estágios, né? E aí, depois de terminar a graduação, alguns anos depois, tive a oportunidade de trabalhar no Instituto, né? Iniciando ali como auxiliar técnica da categoria Sub-17. Depois fui convidada pelo Alex, pelo Douglas, né, para assumir a função de coordenadora, período que eu passei a maior parte do tempo aí no Instituto, né, desenvolvendo, inclusive, junto, né, com vários professores e vários profissionais, o livro que é o nosso método hoje, né, do Instituto. Então, é um livro que foi construído em parceria com a Universidade Estadual de Maringá, onde nós temos professores, mestres e doutores, né, que têm um embasamento teórico e científico para poder desenvolver esse material, e os profissionais do Instituto, então os treinadores, né, o próprio Alex, todos eles tiveram uma participação muito efetiva para elaborar esse material, que ficou bastante completo. Tem a história do Alex, tem a parte de fundamentos do futebol, a parte tática, a parte técnica, e depois entra na parte do método. Então foi um resultado bem interessante. E hoje, né, continuo trabalhando com futebol, estou como gestora no futebol feminino e também sou professora do curso de Educação Física da Unicesumar EAD. Então, continuo atuando com a modalidade, né, mas em uma outra perspectiva. Legal, você falou aí do método, né? Parabéns, é muito um prazer ter você aqui, né? E você falou do método do IAS, né? Então, é o que a gente trabalha dia a dia lá com os nossos alunos. E a gente tem uma mãe aqui que vê esse método, né? Adriana, seja bem-vinda também. A Vanessa falou ali que jogava com os meninos futsal. Você tem uma filha também que fez muito isso. Então seja bem-vinda, pode se apresentar aí para o pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Adriana, mãe do Kaká e da Bia. Não tenho mais nem meu nome mais, agora eu sou mãe do Kaká e da Bia. Conhecida assim em Maringá. Tenho um casal de filhos, o Carlos André e a Beatriz, que fazem de 4 a 5 anos que treina no IAS, no Instituto Alex Santos. O Kaká tem 12, a Bia tem 13. A Bia já tá seguindo carreira aí, né? Já tá foi. Já voou, deu mais um passinho no sonho dela, né? Nossa. E o Carlos ainda continua no IAS. É isso. Legal, eu entrei aqui no Instituto desde 2018, né? E o Douglas sempre fala que eles estiveram aqui desde o início. Então, você pode acompanhar todo esse crescimento do IAS, esse progresso, né? E falando um pouco sobre esse progresso do IAS, essa questão da Bia voar, né, ter ido para
para Ferroviária. Como que começou isso, essa questão dela, do interesse dela por jogar futebol? Assim, o histórico da família é de futebol. O meu cunhado, ele joga na Itália, só que futsal. O meu marido, ele tentou a carreira, só que não deu certo. Daí foi pra Itália também. Fala o nome do seu cunhado aí. O meu cunhado é o Rafael, é o Farrell. Conhecido como Farrell, né? Isso, jogou na Mafusa, jogou no Cruzeirinho, bem conhecido aqui em Maringá. Sim. E daí o meu cunhado tá na Itália, meu esposo foi, aí não seguiu carreira, voltou. Daí a gente continuou, né? E daí tivemos a Bia e o Carlos. Daí nisso ele sempre ficou jogando amador, futebol, competições aqui em Maringá. Daí eu sempre estava na beirada de campo, correndo atrás de bola. Eu sou apaixonada, eu e meu esposo é apaixonado por futebol. Eu não entendo nada, mas, né, tento. Aí o Carlos e a Beatriz, sempre como começou a pegar a paixão pelo futebol, quiseram começar a treinar. Só que assim, quem começou foi a Bia, a Beatriz. Mais velha, né, também. Isso. Aí, só que, tipo assim, eu não sabia nem por onde começar. Aí peguei, fui no centro esportivo, tentei colocar ela. Recusaram, por ser menina e só ter meninos lá. Peguei, tentei, até que eu consegui colocar ela. Daí nisso o Carlos também teve interesse e começou a treinar, só que daí era futsal. Daí depois a gente entrou num projeto social, que era o Índio. E depois a gente conheceu o IAS, Instituto Alex Santos. A partir daí começou a treinar. E não saiu mais. Aí não saiu mais. Muito legal. Eu lembro da Bia, do primeiro treino que eu fui acompanhar no centro de treinamento na chácara, né? Eu olhei e falei, opa, tem uma menina ali. Já fiquei feliz, porque é algo que é mais raro da gente encontrar. Hoje em dia aumentou muito, mas muito era mais raro. Eu acho que ela estava no sub-10. Isso. A primeira vez que ela relou na bola, eu já falei, ela é diferenciada. Ela é diferenciada. E hoje em dia a Bia chegando onde ela chegou, né? Estando aí disputando a Liga de Desenvolvimento, né? Que foi recentemente sub-15. Sim. E de Maringá chegar num clube, né, de São Paulo, como a Ferroviária, que é referência no futebol feminino, é muita alegria pra gente também, por mim, né? De ter acompanhado um pouco desse processo. Sim, e a Bia jogava entre os meninos e era camisa 10, hein? Eu queria falar nada não, ela joga muito, a Bia. Joga. Eu não tive o prazer de ver jogar, mas você como mãe, como você encarou? Porque houve uma polêmica, e tem até hoje em alguns lugares de menina jogar com menino, mas pra você que é mãe, como que você encarou esse desafio de colocar a sua filha num meio que tem muito homem? Pelo menos antigamente tinha muito homem. Hoje em dia a gente assiste aí os estaduais, dá 40 mil pessoas lá no jogo do Corinthians, que deu 40 mil pessoas. Então, no feminino, aí a gente vê que tá mudando. E pra você, como que foi esse sentimento de mãe, né? Então, quando ela chegou pra mim e falou assim, porque partiu dela, não foi? Eu falei, não, você tem potencial, você tem uma coisinha boa e vamos treinar isso. Não. Ela falou, mãe, eu quero jogar. Eu falei, como assim? Vou fazer o quê? Porque até então você não via aqui em Maringá a menina jogando. Você só via time de futebol masculino. Aí ela falou pra mim, eu comecei a correr atrás. Levei muitos nãos, então tá aqui até no futsal mesmo, a Federação Paranaense, eles proibiram ela de jogar, queria tirar ela de uma competição. Lutamos desde o começo, foi tudo luta atrás de luta pra ela estar onde ela tá hoje, que não é ainda, né? É só mais um passo, mas assim, desde lá atrás foi tudo luta que a gente teve. É aquela campanha lá, né? Hashtag deixa a Bia jogar, né? Isso. Ela jogou 2 jogos. Aí no terceiro jogos, que foi a terceira fase, né? Que daí o povo, tipo assim, achou assim, é uma menina, deixa ela jogar. Aí fizeram a inscrição dela, viram tudo, que ela era menina, nome, né? Tem a credencial, tudo, é uma coisa bem organizada, né? Deixaram ela jogar 2 jogos. Só que daí ela começou a fazer gol. E daí, aí começa a se destacar, né? Aí nesse ponto eu acho que tipo assim, não, como assim? É um campeonato masculino, ela tá se destacando. Vamos tirar ela da competição. Foi onde o professor Pietro lutou. A gente foi para as redes sociais, porque hoje em dia, né, as redes sociais é tudo. Aí a gente pegou, foi atrás, lutamos, voltaram atrás, colocaram na competição de novo. Mas desde a primeira vez que ela foi entrar no centro esportivo, já teve ali falar, não pode, como assim? Ainda olha que ela tinha 9 anos.
Não, ela tinha 8 anos quando ela começou. Então, tipo assim, não tinha diferença, né? Se você for ver. Sim. Tem agora, hoje em dia, que querendo ou não, meninos... Força física, né? Força física. Então, tá aqui. Eu tirei agora ela do IAS, que a gente até fez a inscrição na academia de futebol. Pra colocar ela. Só que daí foi tanta coisa acontecendo antes que não deu pra levar, que tipo assim, a gente foi pra Ferroviária, mas a gente já passou pelo Inter, a gente foi no São Paulo, lá no Centro Olímpico de São Paulo, que é o São Paulo, que também... a gente só não passou pelo Corinthians. Mas assim, a gente tentou vários lugares pra ter ela onde tá hoje, sabe? Mas lá atrás foi sempre lutas. Nunca foi fácil, assim, a Beatriz tá onde tá, não. A gente sempre lutou. E sempre a família junto, porque, sabe, é muito importante isso. A família lutando por ela. Porque, querendo ou não, é um sonho que, tipo assim, não tem como ela virar jogadora. Mas não, a gente lutando junto, a gente conseguiu. Um passinho de cada vez. E ela falou ali, né, Vanessa, do Academia de Futebol. Então é muito importante ver isso aqui em Maringá, né? Agora tendo turmas de futebol feminino, né? Porque... querendo ou não, é um incentivo, né, para o futebol feminino. Eu queria que você falasse um pouco do programa Academia de Futebol e também da importância esse fomento ao futebol feminino. Antes de falar desse tema, eu queria fazer um parêntese no que você disse, que hoje, cientificamente, né, meninas e meninos até os 12 anos de idade, eles não têm diferença física. Então, como proibir, né, uma menina de jogar, sendo que na infância não tem diferença física? E as meninas evoluem muito mais rápido do que os meninos nessa idade. O estirão de crescimento, o período maturacional ali na adolescência, que as meninas, elas começam a produzir mais hormônio, começa aproximadamente aos 11 anos de idade. Os meninos, 12, 13. Então, aí começa a diferir. Porque a questão hormonal dos homens vai fazer com que eles tenham mais massa muscular, né? Enfim, vários pontos. Então, o que vai diferir meninos e meninas durante a infância é o tanto de experiência que eles tiveram. Então, a Bia, quando ela chegou lá no centro esportivo e barraram e não deixaram ela praticar, isso fez com que ela tivesse um atraso com relação aos meninos. Por quê? Os meninos não são proibidos de jogar quando eles estão praticando futebol. Então, é o tempo de experiência, não é a questão biológica. Depois isso muda, mas na infância... devia ser a mesma coisa, né? É até aquilo que tem no método, né? Que é ensinar futebol a todos. Isso. Eu não sei ensinar futebol bem a todos, ensinar futebol de qualidade, né? Então a gente vai trabalhar com vários aspectos que envolvem a inclusão, independente do gênero, independente se a pessoa tem alguma deficiência, independente de muitas questões da classe social, né? Então a gente vai trabalhar com todos. Óbvio que no esporte de rendimento, na prática de rendimento, vai ter essa seleção, porque os melhores vão continuar. É no caso da Bia. Quem entra hoje numa seletiva da Ferroviária são aquelas que têm condições de ir para uma competição de alto nível. Então é aí que acontece essa divisão, né? Mas a base tem que ser para todos. Legal. E sobre o Academia de Futebol, né? Hoje nós temos a felicidade de ter várias parcerias que nos fortalecem a incentivar o futebol feminino. Então, o programa Academia de Futebol é um programa do governo federal, né? Que foi proposto para incentivar não só o futebol feminino, mas núcleos de iniciação ao futebol. Então, nós temos ali na Universidade Estadual de Maringá hoje 4 turmas femininas. Então, a gente começa aos 8 anos de idade e vai até o adulto, né? E essas 4 turmas, elas envolvem diversas parcerias. Uma delas é a Academia de Futebol, a outra é o Instituto Alex Santos, que hoje nós vamos disputar o Paraná Bom de Bola, que são jogos aí do estado do Paraná. Primeiro tem a etapa regional, depois a macro e depois a estadual. E a parceria com a Aruco Esportes Brasil, que é para disputar o Campeonato Paranense Sub-15. Então nós, inclusive, né, amanhã vamos viajar para Curitiba para fazer um confronto contra uma das equipes do campeonato. Então são vários parceiros, né? Hoje o futebol feminino ele precisa desse incentivo. E não só incentivo da iniciativa pública, que é o caso do Academia de Futebol, que é um programa do governo federal, mas também de outros clubes, de empresas, de patrocinadores, né? Então é uma luta diária para a gente conseguir esse incentivo para dar oportunidade para que a Bia, que outras meninas consigam ter ascensão no esporte também. Então não é fácil, né? Tem que ter muitos pais e mães, né? Como os pais da Bia, que estão lá insistindo, né? Buscando, incentivando para que essas coisas realmente aconteçam. Exatamente. Que bom ouvir isso, né? Que o futebol está evoluindo. É legal, a gente vê isso, né? A questão de você falou de atrair 40 mil pessoas no estádio no futebol feminino.
Agora as TVs estão mais interessadas também em comprar os direitos de transmitir essas competições, né? Então a gente vê cada vez mais o futebol feminino ganhando essa atenção de todos, né? E tem que ser assim, né? Eu acho que futebol feminino, um monte de gente talvez fale, não é o jogo bonito de assistir, mas é porque também elas foram muito proibidas de jogar por muito tempo. O futebol feminino começou a ser aqui no Brasil quando? Década de 90, assim, então eu acho que isso passa muito por isso que vocês estão falando. Eu ia falar bem isso. Há uns 2, 3 anos atrás, você assistia o futebol feminino, você via que elas não estavam bem fisicamente. Elas não tinham físico para aguentar aqueles 2 tempos de 45 minutos. Hoje, você assiste os jogos, A intensidade altíssima. aos 45 do segundo tempo, as mulheres estão correndo. Eu falo assim, olha isso. Eu sou da área do treinamento, nossa, é ótimo isso. Porque você vê as pessoas evoluindo, você vê, tipo, uma área do futebol que a gente ama, né? Nós tá aqui porque a gente gosta de futebol, todo mundo gosta. Então você vê evoluindo, porque aí é mais jogos para assistir. E você gosta de assistir, né? Você olha aquilo lá e fala assim, olha que massa. Você vai lá, eu assisto o jogo do Corinthians. Sim. Todos os jogos que passam lá, eu tô lá assistindo. Você é corintiano, não interessa se é masculino não ou feminino. interessa. Isso aí, você tá jogando bocha, você tá assistindo se os também. caras estão jogando dados lá, é Corinthians, vou torcer pelo Corinthians. Mas a Adriana pode falar também, né? Lá na Ferroviária, como que é essa questão? Porque você vê que a Bia, como foi essa adaptação para ela chegar lá e jogar, né? Treinou aqui no IAS e essa intensidade lá, como que foi isso? Então, a gente treina, quando ela estava aqui, ela estava treinando à noite. E assim, querendo ou não, era 1 hora, né? Aí lá não, lá ela estuda de manhã, à tarde é treino. Então, tipo assim, é de 2 horas a 2 horas e meia de treino. Tipo assim, sol quente, pegado, sabe? E todos os dias. Sábado também tem treino. Então, tipo assim, a intensidade dos treinos, isso vai fazer ela evoluir cada vez mais, né? Sim. Ganhar mais força, mais resistência, porque querendo ou não treinar à noite, né? Sim. A bagagem assim, que você vai jogar, vai participar de uma competição, vai fazer diferença, muita diferença. Daí ela tá treinando de 2 a 2 horas e meia lá, assim, evoluiu muito, 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 porque assim, não adianta só você ter o talento. Você nasceu com um dom, você tem o talento, você tem que aprimorar isso, você tem que trabalhar isso com um centro de treinamento, com pessoas profissionais, né? E aqui ela teve todo esse suporte, o IAS ofereceu todo esse suporte para ela, o professor Rafa, o professor Nico, o professor Nato, o Alex, né, querendo ou não, tá sempre ali, de olho, né? E aí ela foi para lá, e para ela tá sendo essencial, só evoluindo cada vez mais. Sim. E como foi pra você ver a sua filha de 13 anos? E eu ouvi você falando ali, ela não pode ficar alojada ainda, tem umas coisas assim. Ainda não. Mas ela acabou indo e como que tá? Tão cedo ficar longe da filha? É difícil, gente. É perigoso até chorar aqui, mas não é. Então, é difícil, porque querendo ou não, ela foi pra lá, morar com uma família. A gente conhece a família e tudo, só que assim, a gente não sabe como vai ser. A gente precisa arriscar. Porque eu e meu esposo tem que trabalhar. Então, tipo assim, não tem como largar aqui o nosso serviço e ir pra lá cuidar dela por causa que ela tem que jogar futebol. Não tem como. Sim. Então, ela foi morar com uma família, muito difícil. A saudade é muito grande, porque todo dia correndo atrás de bola, temos o Kaká ainda, o Carlos André. Mas assim, a saudade, assim, às vezes ela posta alguma coisa assim, é tudo por vídeo, ligação de vídeo, pra matar essa saudade. Mas é toda hora, assim, mandando mensagem, filha, você tá bem? Filha, como foi na escola? Já tá em casa? Almoçou? Continua o mesmo cuidado, mas é muito difícil, gente. Sabe, voando. É muito legal porque a gente vê você pra cima e pra baixo com eles, apoiando o sonho deles, né? Acompanhando eles nos jogos, e a gente lembra da questão, até vou falar pra Vanessa, do papel da família, né? Eu acho que isso tá muito a ver com o papel da família que tem no método, né? A gente coloca sobre isso, de apoiar e tal, como e eu todo, né? queria que você falasse um pouco, né, também do método, do papel da família e, enfim, destrinchasse um pouco dessa sua obra aí, porque você foi uma das idealizadoras, né?
bem legal trazer esse ponto, né? Estando com uma mãe aqui, porque a gente vai de fato ter um exemplo, né? Então, quando a gente traz no método do Instituto, qual é o papel da família, né? Em primeiro lugar, eu acredito que é incentivar, né? E não só eu, mas todos os professores que estão envolvidos, é levar o seu filho ou sua filha para participar de uma prática esportiva, seja o futebol, seja o vôlei, seja a natação, para que eles, né, adotem esses hábitos saudáveis, adquiram gosto pelo esporte, que eles vão levar isso para o resto da vida, com certeza. Então, incentivar, né, é um dos pontos. O segundo, respeitar o trabalho dos profissionais. Você citou aqui o professor Rafael, citou o professor Nato, citou o Nico. Então, respeitar que aqueles profissionais que estão lá, eles estão capacitados e estão oferecendo uma boa intervenção para sua filha. Ser um exemplo. Então, não seja aquele pai que fica na arquibancada, né, xingando. Aquele pai que muitas vezes... eu tive que trabalhar isso aí. Então, você vai aprender no processo. Porque muitas vezes o que acontece? O pai ou a mãe, principalmente o pai, no caso, né, por conta de todo o histórico, ele tinha o sonho de ser jogador de futebol. Muitos pais tiveram o sonho de ser jogador de futebol. O meu, quase inclusive, era goleiro, e aí eu comecei a treinar no gol, seu Odair era goleiro. E aí eles acabam, né, de forma involuntária, até projetando esse sonho nas crianças. E não entendem que as crianças têm que brincar, têm que se divertir, têm que vivenciar o esporte. E depois, se tiver aquela predisposição genética, aí se tiver sim. condições, se tiver habilidade ou talento, aí vai seguir para o alto rendimento. Então os pais acabam projetando. Isso faz com que eles tenham comportamentos muitas vezes negativos, de querer controlar, de querer forçar, de querer, por exemplo, você deu o exemplo da Bia, né, que ela treinava 3 vezes por semana. Ela tinha 11 anos de idade, né? Não é o ideal para uma criança treinar 5 vezes por semana, 2 horas. Então a gente precisa respeitar esse processo, né? E muitas vezes os pais acabam ficando cegos com relação a isso, porque eles querem que o filho ou a filha se torne um jogador profissional. Então, respeitar o trabalho dos professores, ser um exemplo e também dar autonomia, que eu tenho certeza que você está passando muito por isso agora com a Bia, porque ela está lá sozinha em outra cidade. Então, ela está aprendendo por meio do futebol como que é se virar com a vida. Toda a gestão da vida dela hoje envolve o futebol, que não é a profissão dela ainda, mas ela está caminhando para isso. Então, com certeza, assim, dar autonomia, deixar o seu filho fazer o que ele gosta primeiro, né? Tomar as próprias decisões na hora do jogo, porque tem pais que estão lá na arquibancada ou lá no campo, ó, não, agora passa, mas peraí, deixa o seu filho entender qual que é a melhor decisão para aquela situação. E isso se transfere também para fora do campo. Então, eu acho que, né, tem vários papéis, citei alguns exemplos aqui, e com certeza eu não posso dizer o contrário de que vocês, no caso, tiveram uma ótima atuação como pais, né, um ótimo papel como os pais até aqui, porque os 2 filhos, né, estão no meio do futebol, gostam muito do que fazem e vocês estão dando todo o suporte. Então, com certeza é o que precisa. Exato. E é o que você falou, acompanhar a fase de desenvolvimento, né? Antes a Bia estava aqui, ela estava na formação, ela agora foi para o rendimento, então é completamente diferente isso, né? Totalmente. Inclusive, né, assim, essa questão de não poder alojar é uma forma de prevenir com que essas crianças e adolescentes eles se distanciem de forma precoce da família, justamente por conta do papel que a família tem na formação. Então, imagina se fosse autorizada uma criança de 10 anos a alojar lá no clube. O que pode acontecer, principalmente no masculino, a gente tem categorias de rendimento sub-11. Eu falo assim, como assim o sub-11 é um rendimento, né? Então, é uma forma de prevenir, de proteger essas crianças, porque elas precisam, né, do ambiente familiar até uma certa idade, até ali o começo da adolescência, para depois conseguir se dedicar, né? Então tá aqui, a Bia só foi pro Ferroviária agora, porque vai alojar, tipo assim, contado os meses que eu contei, que ela vai alojar no final do ano, então tipo assim, vai ficar um tempo longe, mas assim, todo final de semana, esse feriado prolongado, direto, ela tá vindo pra cá, a gente fez uma declaração, sabe? É tipo assim, ela tá criando asa e você tá vendo que ela fez um trabalho legal, sabe? Exatamente. Que ela fez, não, que no caso a gente, como os pais, fizemos um trabalho legal, porque ela tá aprendendo a se virar sozinha. Exatamente. Entendeu? Você deu o suporte todo lá atrás, mas que agora, tipo assim, querendo ou não, é uma criança. Tá fazendo tá sendo precoce até, né? Querendo ou não, ela ir lá morar com outra família. É muito difícil, mas assim, você tá vendo que você fez o papel legal de pais. Mas ela tá com uma família, ela não tá lá dormindo no alojamento sem amparo, sozinha. Então você tem alguém que tá dando suporte, né? Exatamente. Então é importante essa preocupação. E hoje, né, nós temos, não um privilégio, mas como direito das mulheres,
clubes que oferecem alojamento. Antigamente não tinha nem condição para isso no feminino, né? Então hoje já está evoluindo muito por conta dos patrocínios, por conta da TV, de toda a comoção que foi feita, principalmente depois da última Copa do Mundo. E esse ano, né, também Esse ano tem Copa do Mundo feminina. Então, assim, todas essas ações são muito importantes para que os clubes tenham condições de dar melhores condições de convivência, ter uma nutricionista, ter um preparador físico, ter um suporte psicológico, que realmente é necessário, mas envolve dinheiro, então precisa de investimento. E graças a Deus tá tendo investimento, né? Tá cada dia mais aumentando. Tá melhorando. E queria ver com a Vanessa agora. Você começou na educação física, no esporte, num tempo que tinha muito homem. Você já foi, sei lá, já falaram não pra você, ou você tava lá fazendo o seu trabalho e alguém te desrespeitou, falando assim, tipo assim, você não entende isso aqui porque você é mulher? Você já passou por isso? Preconceito, Preconceito? né? Acho que muitas e muitas vezes, assim. Mas eu tinha uma estratégia de lidar com isso, que era, eu ficava mais em silêncio nos ambientes, principalmente ambientes que tinham mais homens, e era no caso do futebol, né, que eu sempre trabalhei, e eu tentava mostrar o meu valor primeiro, depois ganhar o respeito, ganhar um espaço com o meu trabalho. Porque assim, sendo mulher no ambiente masculino, num ambiente muito machista, inclusive, eu precisava fazer o dobro para poder ter visibilidade, para poder ter oportunidade. Então, se tivesse 10 homens que jogaram a vida toda, e tivesse eu, que sou mulher, eu precisava fazer sempre a mais. Então, isso assim, na verdade, foi negativo porque eu recebi não, eu chegava em lugar que eu sofria preconceito, até mesmo de estar excluída de uma roda de conversa, porque eu era mulher. Só que isso me fez ser mais resiliente, mais forte de, eu preciso me impor, eu preciso ganhar o meu espaço e eu preciso fazer isso bem. Então acho que serviu até como uma motivação para conquistar, sabendo que era o meu amor, né? O esporte, o futebol sempre foi, então eu não queria largar por nada. E aí, aos poucos, as coisas foram acontecendo. Agora só imaginando a cara desse povo que negou, olhando. A organizadora do método. Não, mas a gente também não pode perder nunca a humildade, né? Porque sim, claro. A gente sempre continua aprendendo, inclusive, apesar de falar da questão do machismo no esporte, né? No Instituto Alex Santos, eu sempre fui muito bem recebida com todos os profissionais que eu trabalhei, sempre fui valorizada, sempre fui respeitada, e eu gosto muito de trabalhar com homens também. Eu acho que eu tenho, assim, um ambiente que eu gosto, que eu consigo ter assuntos em comum também, né? O futebol, o maior deles. Então, acho que a gente pode também, não no sentido de diminuir os homens, porque eu acho que hoje tem espaço tanto para homens quanto para mulheres. E não só a mulher no futebol feminino e o homem no futebol masculino, né? A maior parte da minha carreira foi no futebol masculino. Recentemente, eu comecei a trabalhar com o feminino. Então, eu acho que precisa, né, quebrar um pouco desse paradigma de que mulher agora só vai trabalhar no futebol feminino. Sim. Porque o futebol feminino está forte. Então, tem espaço para os dois, né, independente do gênero. Perfeito, é o que você falou, né? Você entrou aqui como auxiliar no Sub-17 masculino, né? Entrou no Instituto Alex Santos para isso. E lá na Academia de Futebol também trabalha com isso, né? Exato. Envolve um incentivo. Por exemplo, hoje a CBF Academy, né, tem desconto de até 50% para mulheres. Então, se não tem esse incentivo, a mulher não está inserida no meio. Se ela não tem uma forma, né, ali de diminuir essa diferença, diminuir, né, no caso do preconceito, mas assim, essa dificuldade de entrada no meio, realmente não vai acontecer. Então, precisa desse incentivo. Porque para entrar, né, você precisa ter uma base, precisa ter o conhecimento. Sim. E aí, hoje, as licenças, né, da CBF têm esse... Vou dizer benefício, mas uma forma de apoiar, de diminuir esse gap, diminuir essa lacuna entre as mulheres e os homens no futebol. Principalmente profissionalmente, né? Não só como atletas, mas como treinadoras, como preparadoras físicas, como supervisoras, coordenadoras, enfim, como tudo. Diretor de clube. Exato. Tem que estar onde a mulher quiser, né? É isso que todo mundo fala e na prática tem que ser assim. Não importa o gênero. Se ela tem capacidade para aquilo lá, ela vai fazer. Não interessa. Pode ser quem for, né? Exato. É muito legal a gente estar aqui com vocês no Dia das Mães, né? Até vendo a Vanessa falar, assim, a gente não tá quase nem fazendo pergunta aqui. Vocês duas estão levando o episódio, assim, sabe? E a gente A Pia chegou, tá num trabalho longo já, né? Trouxeram uma técnica estrangeira, né? E é uma coisa positiva já, né? Trouxeram uma técnica que teve experiência em outras seleções. Como você vê o Brasil? Sim. Bom, com relação à treinadora, né?
O futebol feminino, ele tem mais tradição fora do Brasil, né? Até porque no Brasil nós tivemos 40 anos de proibição para mulheres praticarem o futebol, foi proibido, não podiam, né? Fora também, mas no Brasil foram 40 anos. Então, uma treinadora que vem de fora, que tem uma cultura, né, mais forte do futebol, eu acho que isso pode agregar muito e tem agregado. E o nível técnico dela é muito alto. Considerando a nossa base de jogadoras, né, para o futebol feminino, para estar na seleção brasileira, hoje eu vejo que as atletas, né, que foram destaque, aí a Marta, a Formiga, né, elas foram quebrando, a Cristiane, elas foram ali quebrando o muro. Vamos abrir espaço, e elas ficaram o quê? Eu acho que a Marta é a quinta ou sexta Copa do Mundo que ela vai disputar, não sei. A Formiga acho que foram 6, né? A Formiga foram 6, e com a saída da desse... Marta Então, são muitos anos competindo no alto nível para poder abrir espaço para hoje nós termos 3 divisões de campeonato brasileiro, para terem equipes que vão formar atletas, para ter um sub-15, uma competição sub-15, onde a menina vai começar, e quando ela chegar lá nos 25 anos de idade, ela já vai ter tido 10, 12 anos de experiência com futebol, para poder chegar numa seleção brasileira e estar no nível que a gente pode disputar com os Estados Unidos, que é referência, né, com clubes aí, por exemplo, com a França, que também é muito forte, né? Então, assim, essa base é muito importante para que as atletas cheguem bem na seleção para poder competir. Eu tive uma experiência nos Estados Unidos no ano passado, fiz parte do meu doutorado lá, e eu pude acompanhar o futebol feminino a nível universitário. E assim, a estrutura é absurda, o investimento é absurdo e o nível das atletas é muito alto também. Então, tudo depende de investimento, do quanto essas meninas têm de experiência, de vivência até chegar no profissional, né? E também a visibilidade. Então, a gente poder assistir uma Copa do Mundo com o Brasil, né, jogando na TV aberta, isso faz com que mais pessoas queiram assistir e gira todo esse mercado aí financeiro para que a gente tenha cada vez mais condições de pagar melhores salários, né, para que não seja uma prática amadora, que seja uma prática profissional. Até trazendo um gancho no que você falou, que antigamente a gente viu jogos e parecia que não tinha aquele condicionamento físico, aquela capacidade de levar o jogo todo, força no chute, força no cruzamento, né? Por que isso acontecia? Porque todas eram amadoras, não eram profissionalizadas. Às vezes elas trabalhavam e treinavam, ou estudava e treinava. Então não era uma dedicação profissional, né? Era algo extra ali. Verdade. E como que você consegue se dedicar fisicamente como atleta se você tem que trabalhar 8 horas por dia? E mais o treino, Elas né? começavam a jogar mais tarde do que os meninos, né? Exatamente, mais tarde. E quando chegavam ali, né, no caso, no nível adulto, né? Ainda tinha que trabalhar e jogar. Então não era uma dedicação como atleta só, né? Mas é o que você falou dos Estados Unidos, né? Realmente referência, porque investe, né? A gente teve o Alex aqui, eu vou repetir de novo isso. Que ele falou, lá no Japão, assim, eles investem em esportes. Na escola, assim, você pode escolher se você vai fazer handebol, voleibol, sumô, esgrima, futebol, enfim. Exato. Eles investem desde do ensino médio. O Alex foi lá para jogar no ensino médio. E você vê que tem isso na cultura dos Estados Unidos, principalmente no futebol, futebol feminino, vem desde cedo. O negócio falou, tem uma estrutura no colégio. Que hoje a atleta que se forma numa universidade em que ela joga futebol e ela faz a faculdade, ela sai com uma graduação. Ela sai uma advogada, ela sai uma professora, ela sai uma médica e atleta de futebol. Então, peraí, se ela sofreu alguma lesão, se acontecer alguma coisa aqui, ela tem ali o plano B. A gente vê o... Até você falou, eu lembrei, o Léo Previato acho que tá indo pra lá. Sim, eu vi no Instagram dele, eu falei, ele tá indo pra fazer, acho que deve ser pra estudar e jogar, né? Então, estudar. Bem legal isso, né? Uma oportunidade grande para um atleta formado aqui no Instituto. E no futebol masculino, os atletas de base aqui, eles têm um nível muito alto para os Estados Unidos, por isso que consegue essa janela, assim, né? É bem legal, porque o Brasil é referência, né? Principalmente na base. Então tem muitos atletas que vão para lá e desenvolvem inglês, tem toda essa bagagem cultural e profissional. A Bia tem alguma referência assim no futebol feminino ou não? Assim? Eu acho que tem. A Bia, o sonho, ela só fala em Marta. Precisa de ver, a ídola dela é a Marta. Precisa de ver, ela acompanha, segue no Instagram. Aí tem o masculino, né, lógico, mas assim, a Marta pra ela é referência. Legal. E no masculino, quem que ela gosta ali? Neymar. Neymar? O Kaká também é o Neymar? Kaká e Neymar. Kaká e Neymar. Geração nova, né? Não, mas o Neymar joga muito. Ah, sim. Mas eu tive outras referências. Mas com relação a Marta, né? Não tem quem não tenha como
inspiração. Então, Meu Deus, eu vi ela jogando lá no Orlando Pride, tive a oportunidade de ver ao vivo, assim, e, caramba, é referência, né, no Brasil. Acho que marcou todas as gerações e tem mais títulos de melhor do mundo Que qualquer homem. do né? que qualquer homem. Então, né? Eu acho que ela é referência no mundo, É. né? No mundo. É a rainha, igual o Pelé, Tipo, o rei. é no mundo, A gente tem o rei e a né? rainha, É é isso. a É no rainha, né? mundo. Infelizmente o rei já passou, mas a rainha tá aí ainda, né? Nossa. E já continua sempre, né? Apesar de ter É. estar mais entre nós, que o legado dele é pra sempre. Como que surgiu esse convite para você organizar esse método? Você sempre faz questão de falar que tiveram outras pessoas, mas você que organizou, né? É considerada organizadora e é muito, igual eu falei, simbólico a gente ter uma mulher como a organizadora do método IAS. Então, como que surgiu isso aí? Então, eu estava no começo do meu doutorado, né? E a gente teve o período de pandemia. Que, assim, a prática, né? O trabalho do futebol no dia a dia, ele é exaustivo porque a gente está no campo, está no sol, tem os jogos e tudo. E no período de pandemia, né? Nós fizemos várias reuniões com os treinadores, com os professores, para discutir o dia a dia de treino, para pensar, né, em como aprimorar a metodologia. E a ideia, depois dessas reuniões, foi colocar tudo isso no papel. Então veio o convite do Alex, né, de fazer uma apostila inicialmente, com o que a gente tinha discutido, colocar isso no papel, estruturar, né, eu tendo aí feito o mestrado, então eu tenho um pouco de habilidade de escrita, né, então a ideia foi colocar isso no papel, refletindo essas experiências que nós tivemos durante o ano de 2018, principalmente, né, que foi o ano que eu comecei a fazer parte do Instituto, e nós tivemos a parceria com a UEM. Então, a partir dessas reuniões, nós começamos a estruturar e aí deu bastante conteúdo. E aí nós decidimos, vamos fazer um livro então, porque, né, já tem aí uma densidade de informações para se tornar um livro. E foi bastante interessante, principalmente a parte de entrevistar o Alex para entender um pouco da trajetória dele, né? Para poder escrever o primeiro capítulo, que é a biografia dele. Então, ver o quanto o período que ele ficou no Japão, né? A cultura japonesa, o quanto isso influenciou para que o método fosse como ele é hoje. Para que a gente estivesse aqui no método falando do 5S, falando de disciplina, falando da importância, né, de ensinar bem o futebol a todos, né, independente de diversas distinções e preconceitos que a gente tem. Então, acho que foi um livro que, como o Vitor falou, né, contou com várias pessoas colaborando, mas tem muita cara do Alex e do Instituto, que é o que é feito hoje no campo, né? Então, não é algo que está só escrito aqui, é algo que os pais podem ter contato, que os treinadores têm e fizeram formação para trabalhar a partir do método, e qualquer um de vocês pode adquirir, né? Inclusive, também é comercializado o livro. Então é importante deixar isso bem claro. E ele não é só interessante para quem está no Instituto, ou quem está vinculado ao Instituto, mas para os profissionais que querem trabalhar com futebol, que sejam de outros clubes, que estejam fazendo um curso de educação física, né, que queiram seguir na área. Então acho que é uma recomendação bastante interessante. E também, Vitor, queria aproveitar a oportunidade, né, se eu puder fazer uma propaganda, para seguirem lá a gente no Instagram do Academia Futebol UEM, onde nós temos lá, né, todos os projetos que são desenvolvidos na universidade. E é isso aí. Beleza, então, propaganda feita. Sigam aí, pessoal, Academia Futebol. Sigam aí também elas, né, a Vanessa Menegassi e Adriana dos Santos. Adriana dos Santos no Instagram, beleza? E falando em Adriana dos Santos, uma pergunta para você. Ela falou do método. Você vê isso no dia a dia no Instituto? Como você vê? O Kaká tá lá ainda. Você vê sessões planejadas, essa questão do método sendo aplicada, a história do Alex ali no dia a dia, você vê isso sendo aplicado com seus filhos? Sim, com certeza. O IAS oferece todo ali o suporte, a gente vê nos treinos, entendeu? Não é só chegar lá e jogou a bola, deixa... Não, tem todo um planejamento. A gente chega lá, é 1h e 20 ali de treino, mas assim, é intenso, é todo um preparo ali para dar o treino para as crianças. A gente vê, tranquilo, de boa. Legal, porque você está aqui há 4 anos, então acho que você gosta do jeito do Instituto Alex Santos, do trabalho, né? Ah, sim, com certeza, a gente gosta da família IAS. Então, muito obrigado a vocês duas aí, muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente, mais um episódio do IAS Podcast. A gente quis trazer essas duas mulheres para falar na Semana das Mães, né? Então, foi um prazer estar com vocês, curtam, compartilhem. Sigam as redes sociais. Comenta lá, deixa o que você achou desse episódio e tal.
E é isso aí, né, Cezão? Isso, sigam lá, Instituto Alex Santos, lá no Instagram. Siga Camargo Personal. Vitor Santos, VSO. Beleza? Valeu. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.